Depois que minha mãe se casou novamente, ganhei uma irmã. Na escola, ela me desprezava e me pedia para ficar longe dela. Ela observava friamente enquanto meus colegas me intimidavam. Sempre pensei que ela me odiava profundamente, até que um dia arrumei uma namorada e ela bateu na minha porta no meio da noite. Ela perguntou sorrindo: Irmão, você está namorando? No segundo seguinte, ela me segurou com força e rangeu os dentes. Fang Yuan, não sou suficiente para você. Depois que minha mãe se divorciou, ela se casou com um tio comigo. O tio tem uma filha chamada Bai Ningbin, um ano mais nova que eu. Minha mãe disse que ela era muito boa nos estudos e muito sensata. No dia em que nos mudamos para a casa dela, ela me chamou educadamente de irmão e nos ajudou a arrumar a bagagem com um sorriso. Minha mãe sorriu também. Era uma cena calorosa de amor materno e piedade filial, uma família feliz. Mas tudo mudou depois que meus pais saíram. Quando eu estava curioso para tocar nos troféus no armário de vidro, Bai Ningbin me empurrou: Não toque nas minhas coisas. Seu rosto estava frio e completamente diferente de antes. A partir daquele momento, percebi claramente que ela não gostava de mim, ou melhor, que ela me odiava. Fui transferido para a escola de Bai Ningbin e caí na mesma classe que ela. Bai Ningbin prometeu aos pais com um sorriso que cuidaria bem de mim, mas depois de entrar no portão da escola, ela agiu como se não me conhecesse, mantendo distância de mim o tempo todo. Ela é uma figura popular na escola. Muitos meninos a amam secretamente. Aos olhos deles, ela é bonita e boa nos estudos, além de ter uma personalidade alegre e gentil. Mas só eu sei que tipo de pessoa ela realmente é. Um dia, depois da escola, esqueci minha chave. Bai Ningbin tinha uma atividade do clube. Fui procurá-la na sala de atividades e vi um calouro confessando a ela. No meio dos aplausos da multidão, ela recusou com um sorriso, sem se esquecer de devolver a carta de amor do calouro com um gesto gentil. Então ela me viu. Com um sorriso que ainda não havia desaparecido, ela caminhou lentamente em minha direção. Inconscientemente, dei um passo para trás. Em um canto que a multidão não podia ver, ela finalmente tirou a máscara na minha frente. Mas ela me ignorou e voltou para a sala de aula. Quando me inclinei, ouvi alguém perguntando a ela sobre mim. Será que ele está confessando para você de novo? Você aceitou? Ela sorriu. Ele não me interessa. Naquela noite, Bai Ningbin bateu na minha porta pela primeira vez no meio da noite. A garota estava do lado de fora da porta. Seu lindo rosto sob o luar era frio como gelo, e sua voz era ainda mais fria. Fique longe de mim no futuro, disse ela. Ela disse que depois do casamento, minha mãe estava muito feliz. Então, quando tio Bai me perguntou se Bai Ningbin estava me intimidando, balancei a cabeça com um sorriso. Naquele momento, vi um lampejo de satisfação nos olhos de Bai Ningbin. Eu não me importava com o que acontecesse comigo, mas desde aquela vez em que fui confundido com alguém que estava confessando para Bai Ningbin, minha situação na escola ficou cada vez mais difícil. Eu não esperava que meus colegas tivessem tanta malícia contra um rival amoroso. Frequentemente apareciam coisas que não me pertenciam na minha carteira. Os rumores de que eu era um ladrão se intensificaram. Do começo ao fim, Bai Ningbin observou friamente. Eu até suspeitava se ela estava alimentando isso secretamente. Mas eu continuei suportando, até que um dia, meus livros foram vandalizados. Sem vergonha, depois da escola, eu passei noites limpando as marcas. Bai Ningbin não sabia quando havia parado ao meu lado. Na sala de aula vazia, apenas o sol poente deixava o último toque de cor, bastante apropriado. Ela disse com um tom indescritivelmente sarcástico, igual à sua mãe. Um estalo alto quebrou a calma do crepúsculo. As bochechas da garota logo ficaram vermelhas. Mantive minha postura de paciência e olhei furiosamente para Bai Ningbin. Eu te provoquei porque você é minha mãe, Bai Ningbin. Não vá longe demais. A incredulidade em seus olhos desapareceu rapidamente, como se tivesse encontrado algo muito interessante. Um arco foi puxado em seus lábios e uma aura sinistra se aproximou lentamente. Inconscientemente, dei um passo para trás, mas não escapei, como um sussurro do diabo. Você está acabado. Logo entendi o significado da frase de Bai Ningbin. Na escola, ela mudou seu comportamento usual. Ela andava muito perto de mim, entrava na sala de aula comigo e ficava do lado de fora do portão esperando que eu saísse da escola. Eu não consegui escapar e, com isso, veio uma vingança ainda mais intensa. Meus livros foram encharcados, colados e minha cadeira estava cheia de tinta. Depois que o sinal tocou, eu era o único parado ali, atordoado. Ninguém me ajudou.
Bai Ningbin passou por mim. Perguntou com um sorriso e um tom gentil. Está feliz agora? Eu a encarei com força. Todos pensaram que eu continuaria aguentando, até que eu peguei aquele garoto. Um estranho de outra classe entrou na sala de aula para me atacar, e ninguém o impediu. Ele estava segurando um marcador e rabiscando na minha mesa. Agarrei a gola dele. E o arrastei para fora. Gritos encheram meus ouvidos. Ele lutou desesperadamente. Mas eu o puxei com mais força, pressionando-a contra a grade, com metade do corpo dela pendurado para fora do quinto andar. O vento frio uivava, e o rosto dela estava coberto de lágrimas. Desculpa. Eu nunca mais vou usar, eu errei. Por favor, me perdoe, eu tenho medo de altura. Eu não a soltei em nenhum momento, até que o diretor, junto com alguns professores, me afastou. Ao sair, vi Bai Ningbin no meio da multidão. Ele estava com a testa franzida, revelando uma emoção que eu não conseguia entender, e ao cruzar por ele, abaixei a cabeça e sorri. Com total indiferença, depois daquele dia, ganhei o apelido de louco. Ninguém mais ousava me provocar, e a atitude de Bai Ningbin em relação a mim também teve uma mudança sutil. Ao final da aula de matemática, o professor organizou discussões em grupo, por causa do incidente do louco. Ninguém queria fazer grupo comigo, todos se juntavam em grupos de 3 ou 5, e só eu estava de cabeça baixa lendo. Quer fazer grupo comigo? Uma voz gentil soou, e eu levantei a cabeça. Vi a representante de classe, Liu Huiyan, não sei por que ela me notou, mas eu assenti. Depois da aula, Liu Huiyan perguntou de forma muito natural, quer ir para casa comigo? Eu não recusei, sim, mas ao chegar na porta da escola, alguém me chamou, e era Bai Ningbin. Franzi a testa e observei se aproximar lentamente. Ele parou na minha frente, com um sorriso muito familiar, me perguntou, não está me entendendo? Liu Huiyan olhou para nós surpresa. Bai Ningbin pareceu notar a presença dela só agora, e sorriu. Nós moramos N. Ele não tinha terminado de falar, e eu o interrompi. Nós somos vizinhos, não é? Eu acenei com a cabeça. Então vão vocês dois, eu vou indo. Depois que ele foi embora, Bai Ningbin de repente deu uma risadinha fria. Vizinhos? Eu o ignorei e virei para ir embora. A partir daí, Bai Ningbin se tornou cada vez mais estranho, sempre que Liu Huiyan falava comigo na escola. Em poucos minutos, Bai Ningbin aparecia com certeza, essa sensação de estar sempre à sombra. Era ainda mais nojenta do que o bullying anterior. Para me livrar dele, tentei me aproximar de Liu Huiyan. Nesse processo, ele e eu nos tornamos amigos gradualmente. Ele era gentil e atencioso. Sempre pensando nos outros primeiro, era o demônio sombrio no fundo do coração de Bai Ningbin. Domingo é o aniversário de Liu Huiyan. Ele me convidou para ir. Por sorte meus pais e Bai Ningbin não estavam em casa. Me arrumei um pouco. Quando estava prestes a sair, a porta da frente se abriu. Bai Ningbin tinha voltado. Sob a luz fria e branca da sala de estar, ele me olhou atônito por um momento. Onde você vai? Eu respondi com uma cara fria, não é da sua conta. Ao cruzar por ele, Bai Ningbin agarrou meu pulso de repente. Me solta. Eu franzi a testa, eu te pergunto, onde você vai? Não é da sua conta. Ele me pressionou contra a parede, minhas costas bateram no interruptor. Com um parar, as luzes se apagaram, e a sala de estar ficou completamente escura. Ele se aproximou novamente. Ia me bater de novo? Ele disse em voz baixa, com um sorriso. Soprando ar quente no meu ouvido, seus dedos acariciando meu rosto aos poucos. Irmão, contanto que você ouse me tocar, eu com certeza vou me vingar. Mesmo sem poder ver, consigo imaginar agora. A alegria triunfante no rosto dele, me testando com um sorriso, e então, como tinta escura. Mordeu com força a mão inquieta dele. Bai Ningbin soltou um chiado e me empurrou com força. Eu senti o gosto de sangue. Quando as luzes se acenderam, as pontas das orelhas dele estavam vermelhas. Um traço de vergonha e raiva brilhou em seus olhos, mas logo desapareceu. Ele passou a palma da mão manchada de sangue nos lábios. Com os lábios vermelhos brilhantes, sorriu friamente. Por que não morde aqui? Eu o ignorei e virei para sair. Desta vez Bai Ningbin não me impediu, mas me seguiu o tempo todo. A rua leste estava desolada e fria. Sob a luz amarelada dos postes de rua, ele era como minha sombra, seguindo de perto, mas não muito. Sem conseguir me livrar dele de jeito nenhum, ao virar a esquina, comecei a correr. O vento frio assobiava rapidamente nos meus ouvidos. Desta vez ele não me perseguiu. O local da festa era em um karaokê, parado em frente ao camarote. Tirei o casaco grosso, revelando uma camisa de cor clara. Respirei fundo.
Empurrei a porta e entrei. Liu Huiyan provavelmente não contou para ninguém que eu viria, no momento em que apareci. Todos pararam em sincronia, até mesmo o colega que estava cantando, segurou o microfone atordoado. No camarote escuro, apenas a música de fundo tocava sozinha. Liu Huiyan foi o primeiro a quebrar o impasse. Ele sorriu e caminhou em minha direção, com os olhos brilhando. Não esperava que você realmente viesse. Eu balancei a cabeça. Não fique aí parado como um idiota. Ele me puxou para sentar. Então, olhou para os colegas que cantavam. Velho Zan, continue cantando. Após a música recomeçar, o camarote retomou a animação original. Havia muitas garrafas de bebida na mesa. Antes de eu chegar, eles já deveriam ter bebido bastante. O cheiro de álcool no ar, misturado com o aroma fresco das garotas, produziu uma reação estranha. Sério? Meu rosto estava um pouco vermelho. Feliz aniversário. Eu disse obrigado em voz baixa. Ele sorriu com os olhos semicerrados. Eu tirei uma pequena caixa do bolso. Um presente. Ele pareceu surpreso. Posso abrir? Eu balancei a cabeça. Era um enfeite de gato da sorte sorrindo com os olhos semicerrados. Quando vi pela primeira vez, achei que se parecia muito com Liu Huiyan. Obrigado, gostei muito, disse ele sorrindo. Ocasionalmente, alguém lançava olhares curiosos. Mas todos eram bloqueados por Liu Huiyan. Esta foi a primeira vez, desde que me transferi, que eu tive a sensação de me integrar ao grupo. Parecia que nunca tinha sido isolado ou excluído. Após 2 músicas, alguns garotos vieram sorrindo. Monitora, mais colegas chegaram. Vamos buscá-los. Liu Huiyan concordou com a cabeça. De repente, tive um mau pressentimento. Quando o rosto de Bai Ningbin apareceu, minha respiração quase parou. Ele tinha um curativo em sua mão. Ao entrar, foi cercado por vários garotos, com um sorriso no rosto, dizendo algo gentil que os fez gargalhar. Então, ele se aproximou lentamente e parou na minha frente. Tem alguém aqui? Ele apontou para o assento vazio ao meu lado. Não. Alguém respondeu por mim. Bai Ningbin sentou-se muito naturalmente. Endireitei minhas costas, tentando ao máximo me afastar dele na pequena fresta. Liu Huiyan não percebeu a anormalidade entre nós, e perguntou inocentemente. A propósito, vocês são vizinhos. Por que não vieram juntos? Eu respondi com uma cara fria, não somos próximos. Meu pulso, que estava ao lado do meu corpo, foi agarrado repentinamente, com força. Doía muito. Ah, é assim. Liu Huiyan pareceu aliviada. Eu pensei que vocês eram daquele tipo. Amigos de infância. Não, eu disse sem expressão. Aquela mão apertou ainda mais. Nesse momento, alguém chamou Liu Huiyan. Ela se levantou para cumprimentar. Bai Ningbin se aproximou. Irmão, as luzes estavam fracas e a música barulhenta. Eu suportei a raiva. Ele permaneceu indiferente, mas apertou com mais força. Bai Ningbin, um garoto alto e bonito se aproximou. Era Ji Boxiao. Ele soltou minha mão discretamente. Beberia uma comigo? Ji Boxiao sorriu abertamente, colocando o braço em seu ombro como se fosse sem querer. Ele estreitou os olhos. Claro, abriu uma garrafa de bebida. Os dois beberam vários copos juntos. O que aconteceu com sua mão? Ji Boxiao perguntou. Fui mordido. Você precisa tomar a vacina antirrábica? Não precisa. Seu olhar, vagamente, caiu sobre mim. Ele ainda não chegou a esse ponto. O álcool e o cheiro forte de cigarro se misturavam, e eu me senti extremamente enjoado. Levantei-me e saí do camarote, até que o vento frio soprasse em meu rosto. Eu voltei a mim. Não coloquei o casaco, mas não queria voltar. Fiquei parado na rua lá embaixo por alguns minutos. Passos soaram atrás de mim. Liu Huiyan veio correndo. Fang Yuan, está muito frio lá fora. Você esqueceu seu casaco. Ele estava segurando meu casaco. Hesitou por um momento, e, corando, na ponta dos pés, colocou sobre meus ombros. Senti um leve e agradável cheiro de grama fresca. Depois de colocar, não foi embora. Ficou parado no lugar por um tempo. Fang Yuan, ele respirou fundo. Na verdade, desde o primeiro dia que você se transferiu, eu te notei. Mas naquela época monitora. Uma voz preguiçosa o interrompeu. Bai Ningbin não sabia quando também tinha descido, parado de costas para a luz na frente da porta. Não dava para ver a expressão. Alguém está te procurando. De repente, alguém apareceu. Liu Huiyan estava extremamente envergonhado. Ah, ok. Ao se virar para sair, parecia um pouco desapontado. Depois que ele saiu, Bai Ningbin ainda estava parado no lugar.
Eu não queria prestar atenção nele, levantei o pé e segui para sair. Ao passar por ele, fui parado por sua mão. Às vezes sua voz é muito fria. Ele olhou para mim com um olhar estranho. De repente, abriu a boca. Ele gosta de você. Não, ele afirmou. Meu coração deu um salto. Ele continuou perguntando. Você também gosta dele? O que isso tem a ver com você? Eu me libertei dele. Ao abrir a porta, Bai Ningbin me chamou novamente. Irmão, essa forma de tratamento sombria e venenosa apareceu nessa idade. Não podia ser nada de bom. Com certeza, na próxima frase, ele sorriu. Adivinha se vou contar para a mamãe. Ele sempre sabe como me irritar. Antes disso, minha mãe tinha acabado de nos contar à mesa sobre os perigos do namoro precoce. Você acha que vou ter medo? Ele olhou para mim com um sorriso inexplicável nos olhos, acenando com o adesivo de janela na mão. De repente, mudando de assunto, você mordeu isso. Bai Ningbin colocou sua máscara, encenando uma peça de calor familiar, mas em um canto que eles não podiam ver, ela me perguntou em voz baixa. O que ele tem de bom? Fiquei um pouco confuso antes de perceber que ela estava perguntando sobre Liu Huiyan. Eu bufei friamente, respondendo em desafio, melhor que você 10.000 vezes. Sob a luz fria e branca, ele semicerrou os olhos, puxando os cantos da boca com um sorriso imprudente. Cheio de emoções que eu não conseguia entender. É mesmo? Seus olhos pareciam me penetrar. Mas, irmão, nós somos do mesmo tipo. Não somos. Sempre pensei que estava me saindo bem. Nem minha mãe sabe. Como os outros poderiam perceber? Mas uma frase de Bai Ningbin me puxou para um passado que eu não queria recordar. O bullying que vivia aqui não me era estranho. Só que, naquela época, eu era um espectador indiferente, e até mesmo em parte impulsionado por mim. Antes de me transferir, uma garota chamada Shiji gostou de mim. Sua família tinha influência e antecedentes, ela formava gangues na escola e adorava resolver tudo com violência. Naquela época, havia uma garota na nossa turma que sempre me excluía. Eu contei para Shiji. A partir de então, essa garota nunca mais teve um dia bom. No começo, eu sentia uma satisfação vingativa, mas até que ela, com o rosto machucado e os olhos vermelhos, me perguntou se eu só a deixaria em paz se ela fosse a única que eu poupasse. Acordei de repente. Mas antes que eu pudesse impedir Shiji, aquela garota se transferiu. Depois de vir para cá, cada vez que eu sofria bullying, sentia mais pânico e remorso do que raiva. Acho que isso é um castigo. Se eu aguentar assim, talvez Deus me deixe em paz. Contanto que eu não mencione, ninguém saberá do meu passado. Mas Bai Ningbin, não. De onde ela sentiu o cheiro de que éramos do mesmo tipo? Naquela noite do início do inverno. Quando ela baixou os olhos para mim e sorriu, dizendo que éramos do mesmo tipo, eu não refutei. Meu pesadelo provavelmente vai começar de novo. Mas Bai Ningbin não fez nada. Ela podia me ver indo e voltando da escola comigo, como se nosso relacionamento fosse realmente bom. Por causa da proximidade, na escola, a história de que éramos um casal se espalhou rapidamente. Eu não queria me envolver com ela. Todos os dias depois da aula, eu ficava mais tempo na escola com Liu Huiyan sob o pretexto de discussão em grupo. Minha mãe descobriu uma coisa. Por que você tem chegado tão tarde em casa ultimamente? Eu disse a verdade, estou discutindo problemas com colegas. Ela de repente parou com as tarefas domésticas em suas mãos. Colegas homens ou mulheres? Eu hesitei um pouco. Colegas homens. Ela ficou visivelmente descontente. Você tem algum problema? Você não pode perguntar para Bai Ningbin quando chegar em casa? Seu tio Bai disse que ela é sempre a primeira da classe em todas as provas. Eu murmurei em concordância e me virei para voltar para o quarto. Assim que entrei no corredor, percebi que Bai Ningbin estava parada atrás da parede. Obviamente já tinha ouvido minha conversa com minha mãe. Irmão, a tia está certa. Você pode me perguntar sobre qualquer problema. Ela olhou para mim com um sorriso no rosto. Eu voltei para o quarto em silêncio. Mas às vezes, aquilo que você mais teme acontece. Depois que os resultados do exame mensal saíram, eu tinha regredido muito em relação a antes. Minha mãe segurou meu boletim. Olha, Xiaobin é a primeira da classe de novo. Uma professora tão boa. Você não pode aprender com ela? Eu quero aprender. As pessoas podem não querer. Bai Ningbin surgiu do nada. Como eu não quereria? Irmão, para tranquilizar minha mãe, tive que fingir que estava procurando por ela. Depois que a porta do escritório fechou, eu disse com um rosto frio, eu quero estudar, não me atrapalhe. Ela parecia inocente.
Não é para te ajudar com a lição de casa. Eu olhei para ela desconfiado. Não olhe para mim assim. Ela abriu uma página do livro. Se você não se sair bem na próxima vez, a tia ficará triste, certo? Ela sempre sabe como me manipular. Do meu ponto de vista, eu podia ver seus cílios finos e densos, seu nariz pequeno e redondo, e a ponta de suas orelhas avermelhadas pelo aquecimento. De repente, entendi um pouco por que ela era tão popular. Deus realmente lhe deu uma aparência superior. Mesmo que a alma seja maligna, é o suficiente para ela disfarçar e fingir, para enganar o mundo. Já olhou o suficiente? Bai Ningbin levantou a cabeça sem que eu percebesse. Ela estava me encarando com um sorriso. Ela tem um par de olhos de flor de pêssego muito bonitos, claros e distintos. Quando semicerro os olhos, posso dizer que até olhar para um cachorro é profundo desde que ela me desmascarou. Eu também não me dou ao trabalho de fingir mais. Quanto mais se olha para o lixo por dentro, mais feio fica. Ela riu despreocupadamente. Então, quem você acha que é genuíno? Liu Huiyan? Eu não sei por que ela. De repente, mencionou Liu Huiyan. Por que mencioná-la? Nada. Ela conteve o riso, levantou-se e apenas sentiu que provavelmente não conseguiria te ensinar assim. Embora Liu Huiyan seja representante da turma, suas notas sempre foram ruins, disse Bai Ningbin. Claramente, é para rebaixá-la deliberadamente. Ter boas notas é incrível? Não, mas ter boas notas pode dar a oportunidade de ficar sozinho com você. O aquecimento está realmente muito bom. De repente, senti muito calor. E ela se aproximou de repente e parou a 2 centímetros do meu nariz. Você sorri, ri. Não importa que eu seja feio, basta você ser bonita. Claramente sabendo quão má ela é. Mas ao ouvir esta frase, meu coração ainda deu um salto. Fique longe de mim. As palavras saíram e eu fiquei atordoado. A pessoa que disse essas palavras não muito tempo atrás ainda era ela após várias aulas de reforço. Mesmo que eu odeie Bai Ningbin, tenho que admitir que ela é realmente uma boa professora. Lugares que eu não sabia. Não sei quando adormeci. Quando acordei, estava coberto por uma roupa. Bai Ningbin sentou-se ao lado, ocasionalmente ouvindo o som de virar as páginas do livro. Uma biblioteca silenciosa. Eu mantive minha postura original, diminuí minha respiração. O casaco estava cheio de um cheiro familiar de sabão. E o leve cheiro do corpo de uma garota. Naquele momento, de repente senti que meu ódio por ela parecia ter diminuído um pouco, mas apenas um pouco. Após vários cortes de discussões em grupo, Liu Huiyan me encontrou. Fang Yuan, você está muito ocupado ultimamente? Você não tem tempo para discutir os problemas comigo. Eu não sabia como responder por um momento. Ela está ocupada discutindo comigo. Bai Ningbin apareceu do nada. Liu Huiyan não se deu ao trabalho de levantar a cabeça. É verdade, vocês estão perto. Realmente será mais conveniente. Ela não pareceu perceber que a atmosfera estava errada. Ela fez uma pausa e me perguntou. Este sábado, estou organizando os colegas da turma. Acampamento na montanha. Apenas como um relaxamento após o exame mensal. Você quer vir? Na verdade, eu não queria ir. Bai Ningbin olhou para mim. Ela não vai. Eu vou. Bai Ningbin parou. Isso é ótimo. Reúnam-se no portão da escola no sábado. Chegou a hora. Depois que Liu Huiyan saiu, Bai Ningbin olhou para mim com um sorriso ambíguo. Eu não percebi que você queria ir. Eu não queria ser superado. Eu só quero você. Eu só quero você. Eu tenho experiência em acampamento desde criança. Então não é estranho. Reúnam-se no portão da escola. Todos viajam juntos. De ônibus até o sopé da montanha. O plano de Liu Huiyan é antes do pôr do sol. Caminhar até um espaço aberto no topo da montanha. Acampar lá. Por causa da adesão de Bai Ningbin, a atividade originalmente fria tornou-se repentinamente animada. Ao longo do caminho, Jibo e Xiaodou cercaram Bai Ningbin. Eu abaixei minha cabeça e caminhei na frente, ouvindo os dois atrás de mim dizerem, falando e rindo. Bai Ningbin olhou para mim com um sorriso ambíguo. Eu não percebi que você queria ir. Eu não queria ser superado. Há muitas coisas que você não consegue ver, certo? Eu me virei para sair. A adesão de Bai Ningbin, a atividade originalmente fria, tornou-se repentinamente animada. Ao longo do caminho, Jibo e Xiaodou cercaram Bai Ningbin. Eu abaixei minha cabeça e caminhei na frente, ouvindo o som dos dois falando e rindo atrás de mim. Liu Huiyan me alcançou. Fang Yuan, vamos acampar juntos mais tarde. Eu concordei casualmente. Então, devemos acampar juntos? Eu levantei a cabeça para olhá-la.
Seu rosto estava um pouco vermelho. A voz de Jibo Xiao soou por trás. Bai Ningbin. Vamos ser vizinhos mais tarde. Uma emoção indescritível surgiu no meu coração. Bom, eu falei um passo antes de Bai Ningbin. Eu não sei o que Bai Ningbin está pensando. Depois que eu terminei de falar, ela não disse nada. Deixe-me ajudá-lo a procurar juntos. Liu Huyan se ofereceu. O talismã é um presente de aniversário que minha mãe me deu. Eu sempre o mantive comigo. Eu balancei a cabeça. Você ainda tem que liderar o caminho. Eu mesmo posso encontrá-lo. Posso voltar em breve. Ela hesitou um pouco. Você está bem sozinho? Eu vou com ela. Nos olhos surpresos de Jibo e Xiao, Bai Ningbin caminhou em minha direção. Na verdade, eu não queria a ajuda dela. Não precisa. Tudo bem. Liu Huyan concordou primeiro por mim. Vocês dois podem fazer companhia. Nós esperamos vocês no topo da montanha. Assim, no caminho de volta. Mais uma pessoa. Acho que o amuleto da sorte ouviu um estalo. Na época, não prestei atenção, mas agora que penso bem, devia ser meu amuleto da sorte. Eu estava andando muito rápido, Bai Ningbin estava atrás de mim, nem muito perto, nem muito longe. Nem um pouco parecia estar me acompanhando. Eu já tinha passado por esta montanha antes e sabia que havia um atalho para descer. Então, deliberadamente entrei naquele atalho, querendo me livrar de Bai Ningbin. Ela ainda estava me seguindo. Acelerei o passo e, depois de algumas curvas, não consegui mais vê-la. Estava secretamente feliz quando, de repente, meus pés perderam o apoio e eu caí. Rolei algumas vezes antes de parar. Levantei-me com o rosto sujo. Eu tinha caído em um buraco. A boca do buraco era muito profunda e eu não conseguia subir sozinho. Quando a pessoa está no azar, até beber água fria emperra nos dentes. Sem escolha, só posso chamar por ajuda. Bai Ningbin não me deu ouvidos. Um som de passos veio de cima de Bai Ningbin. No segundo seguinte, aquele rosto irritante apareceu na boca do buraco, me chamando. Vá procurar alguém. Ela não entrou no buraco, mas se agachou na boca dele, me pedindo. Bai Ningbin disse suavemente e se levantou. E foi embora abertamente. Depois que o ar ficou quieto, de repente fiquei um pouco assustado. Estava pensando se havia alguma possibilidade de morrer de fome quando a boca do buraco apareceu novamente em cima da minha cabeça. Bai Ningbin tinha voltado. Quer que eu te salve? Me chame de irmã. Eu a esperei. Fiquei atordoado e cerrei os dentes. Não vou chamar. Ela sorriu e repetiu o truque. Então eu vou embora. Mas desta vez, quando ela se levantou, não sei se não estava firme ou se escorregou. Ela caiu ao meu lado pelo mesmo caminho que eu. Não consegui evitar e comecei a rir. Deixe você se exibir. O rosto de Bai Ningbin ficou sombrio por 2 segundos e ela olhou para mim. É engraçado? É engraçado. Achei que ela ficaria brava. Inesperadamente, ela abaixou a cabeça, hesitou por 2 segundos e também começou a rir. É engraçado. Nós dois sentamos um embaixo e outro em cima, sem palavras por um momento. Eu perguntei, como vamos sair daqui? Esperar por alguém. Este lugar é remoto. Eu estou olhando para mim, como se fosse um suicídio por amor. Sabia que ela estava fazendo de propósito, mas ao encarar aqueles olhos de flor de pêssego, não consegui evitar a raiva e a vergonha. Quem quer cometer suicídio por amor com você? Fique tranquilo, não quero que você morra. Eu franzi a testa. Quantos jovens ingênuos você enganou com sua lábia? Não muitos. Ela sorriu. Você é o primeiro. Inconscientemente desviei o olhar dela. Suba até o chão. Eu fico embaixo e te empurro para cima. Eu não esperava que ela se oferecesse para fazer isso. Pesando os prós e os contras, fiz como ela disse. A força de uma garota não é muito grande. Mas o empurrão me permitiu subir com sucesso. Provavelmente porque usei muita força. Quando eu subi, ela caiu no chão, olhando para mim. Você não vai me deixar aqui, vai? Eu franzi a testa. Eu não sou como você. Mas ela sorriu de repente. Eu estou esperando por você. Às vezes, as pessoas têm que acreditar no destino. Por exemplo, a previsão do tempo, que prometia um dia ensolarado, mas começou a chover no caminho de volta para procurar ajuda. A última imagem de Bai Ningbin não parava de surgir na minha mente. E suas lágrimas? Você não vai me deixar aqui, vai? Claro que não vou. Felizmente, encontrei os colegas que estavam se preparando para voltar no meio do caminho. Depois de explicar a situação, todos foram comigo para resgatar Bai Ningbin. A chuva estava ficando cada vez mais forte. Já havia pedras escorregadias e lama na estrada. Metade do corpo estava coberto de terra. Bai Ningbin! Eu gritei.
Ele se moveu e abriu os olhos. A chuva estava tão forte que ainda consegui entender o que ele estava dizendo com a boca. Dói muito, ele disse. Desde que o conheço, ele sempre teve uma postura superior. Quando ele já esteve tão abatido, por causa do deslizamento de terra, havia uma inclinação na boca do buraco. Eu pulei para salvá-lo. Só então percebi que sua cabeça estava cheia de sangue, que escorria com a água da chuva. Caindo. Eu não te deixei aqui, mas cheguei tarde demais. Desculpa. Quando a ambulância chegou, não hesitei em pular para dentro. Os paramédicos olharam para mim com surpresa. Eu sou o irmão dele, eu disse. O ferimento dele foi na cabeça. Deve ter sido quando ele estava explorando a boca do buraco. Fui atingido por uma pedra que caiu. Desmaiei. À noite, meus pais saíram para comprar comida. Eu estava sentado em frente à cama do hospital, olhando fixamente para Bai Ningbin inconsciente por causa dos pontos. Uma parte de seu cabelo foi raspada, e agora estava coberta com gaze, parecendo ao mesmo tempo patética e engraçada. Mas eu não conseguia rir. Toquei suavemente a ponta de seus dedos escondidos. Cheio de arrependimento, eu sussurrei um desculpa no silencioso quarto de hospital. Respondendo-me, apenas o som baixo da máquina de monitoramento. Para observação. Bai Ningbin ficou no hospital por alguns dias. Eu ia ao hospital assim que podia. Ele foi atingido na cabeça. Bai Ningbin ficou muito mais calmo. Depois que eu apareci, ele não disse nada. Como se não me visse. Eu também não esperava que ele me dissesse nada, apenas o estava cuidando em nome do tio Bai. Sentado no quarto do hospital, fazendo o dever de casa silenciosamente. No terceiro dia, quando cheguei, havia uma mulher estranha no quarto. Parei na porta e ouvi sua voz gentil enquanto falava com Bai Ningbin. Mas no segundo seguinte, Bai Ningbin arrancou a agulha da infusão e quebrou o copo de vidro na mesa com força no chão. Apressei-me para dentro. Junto comigo, o tio Bai também entrou. Ele puxou a mulher e a empurrou para fora. A mulher começou a gritar, completamente diferente de sua gentileza anterior. Naquele momento, finalmente vi seu rosto, distorcido loucamente, mas com um rosto estranhamente semelhante ao de Bai Ningbin. Depois que o tio Bai levou a mulher embora, notei o sangue escorrendo pelas costas da mão de Bai Ningbin, ao longo de seus dedos. Eu o ajudei a voltar para a cama. Deite-se, ok. Ele se deitou sem dizer uma palavra. Chamei uma enfermeira para tratar o ferimento e reiniciar a infusão. Durante todo o processo, ele ficou muito quieto, sem nenhuma resistência. Inesperadamente. Obediente. Eu não respondi. Ainda havia cacos de vidro no chão. Virei a cabeça para limpar a bagunça quando ouvi falar de repente. Ele me perguntou. Essa ferida dói mais do que quando ele me bateu. Meu coração deu um salto. Olhei para ele. A parte do cabelo que foi raspada permitia ver claramente uma longa e fina cicatriz. Ele fez isso de propósito? Minha voz tremeu um pouco. Sim. Bai Ningbin abaixou os olhos. Ele estava bêbado e usou uma garrafa de vinho para me bater. Eu não sabia o que dizer, ou melhor, não sabia como confortar. Uma criança que cresceu sofrendo violência doméstica. Lá fora, começou a chover, não sei quando. O clima tem sido estranho ultimamente. Eu me levantei. Eu sempre quis voltar. Ele de repente segurou minha mão. Fiquei chocado. Não vá. Pela primeira vez, vi essa expressão no rosto de Bai Ningbin, com os olhos vermelhos. Frágil como uma criança. Hesitei por um momento. Uma parte macia em meu coração despertou um sentimento diferente. Peguei sua mão de volta e sussurrei, eu não vou. A força em sua mão diminuiu bastante. Ele virou o rosto para dentro. O som da chuva tornou o quarto ainda mais silencioso. Fang Yuan, ele me chamou baixinho, com uma voz nasalada, desculpa. Depois que Bai Ningbin recebeu alta do hospital, ele pareceu mudar. Quando meus pais não podiam ver, ele era muito obediente comigo. Eu me senti um pouco estranho. Ele não me chamava de irmão, mas me chamava de Fang Yuan, como um colega da mesma idade. Eu não estava acostumado com isso. No começo, pensei que ele tinha tido um momento de consciência, mas logo percebi que não era assim. Ele tinha um desejo de posse anormal por mim. Estava perto de mim o tempo todo, isolando tudo ao meu redor, contanto que meu olhar se desviasse. Ele sempre encontrava uma maneira de chamar minha atenção, para que eu só pudesse vê-lo. Isso não é normal. Comecei a me sentir inquieto. Essa inquietação atingiu o pico quando Bai Ningbin ganhou o prêmio de melhor aluno. E, descendo do pódio, enfiou o certificado diretamente em meus braços. Em meu olhar,
eu podia sentir claramente que ele estava declarando posse, de uma forma quase direta e infantil. Da última vez que pulei na ambulância, Liu Huiyan explicou aos colegas que éramos vizinhos, então ninguém sabia. Nosso relacionamento real. A inquietação gradualmente ocupou meu coração. Senti que precisava fazer alguma coisa. Encontrei Liu Huiyan. Você pode me ajudar com um favor? Perguntei. Ele olhou para mim, perplexo. Pode fingir ser minha namorada. O rosto de Liu Huiyan ficou vermelho na hora. Mas sob meu olhar insistente, ele não perguntou muito e concordou. Felizmente, com minha divulgação deliberada, os rumores sobre Bai Ningbin desapareceram, e em seu lugar, surgiram discussões sobre mim e Liu Huiyan praticando piano. Como eles ficaram juntos? Liu Huiyan sempre gostou de Fang Yuan. Você não sabia? Bai Ningbin também não gosta dele? Isso pode ser boato. Na sala de aula, um grupo de garotas discutia, enquanto olhavam para mim. Durante esse período, eu deliberadamente evitava Bai Ningbin. Eu fazia tudo com Liu Huiyan, e Bai Ningbin, ao contrário do habitual, não me seguia o tempo todo. Em vez disso, ela chegava à escola em cima da hora, às vezes até se atrasava. Porque ele era bom aluno. Os professores faziam vista grossa. Hoje, ele se deparou com o diretor disciplinar. Há quanto tempo a aula começou? Você tirou o primeiro lugar na série. E ficou orgulhoso assim. O diretor o encurralou na porta da sala de aula. Acha que é bom? Consegue tirar o primeiro lugar da próxima vez? Se fosse como de costume. Bai Ningbin certamente sorriria e diria algumas palavras gentis, dando ao diretor disciplinar toda a consideração. Mas recentemente, toda a sua pessoa carregava a força. Ou melhor, ele estava com preguiça de usar uma máscara e fingir. Ele estava sem expressão. O diretor disciplinar hesitou por um momento e, finalmente, o repreendeu severamente, deixando para trás a frase. Inteligente, mas sem moral, punido para ficar na porta até o final da aula. Só então ele desistiu. Eu não pude deixar de olhar para trás para ele. Ele pareceu sentir algo e, por acaso, olhou para cima. O olhar frio era o mesmo da primeira vez que nos encontramos, quando ele me disse para não tocar em suas coisas. Eu rapidamente retirei meu olhar. O dia inteiro, eu fiquei inquieto. Comecei a duvidar se isso era correto. No final, eu ainda confirmei minha abordagem. Mesmo que Bai Ningbin contasse para a mamãe, no máximo, seria apenas uma repreensão. Mas uma vez que o relacionamento entre mim e Bai Ningbin começasse a mudar, seria um desastre irreparável. Eu não posso deixar que isso aconteça. Meu namoro com Liu Huiyan. Bai Ningbin não contou para a mamãe. Tudo estava como antes, exceto por Bai Ningbin, que ficou fria novamente. Eu passei alguns dias ansioso, gradualmente me acalmando e reafirmando minha abordagem. Bai Ningbin manter distância de mim não era o que eu estava buscando antes? À noite, a mamãe preparou uma refeição farta e chamou Bai Ningbin para comer mais e repor as energias. Se fosse antes, ele certamente concordaria sorrindo e faria exatamente o que ela dizia. Mas desta vez, ele apenas murmurou e não comeu muito antes de deixar a mesa. Xiao Bing não está muito bem ultimamente, está? Minha mãe perguntou. Talvez seja a pressão dos estudos, respondeu o tio Bai. Quando minha mãe entrou na enfermaria, o tio Bai e eu tacitamente não mencionamos isso. É mesmo, minha mãe olhou para mim. Fang Yuan, parece que você ainda não está se esforçando o suficiente. Eu assenti superficialmente. Mamãe vai tirar a carteira de motorista recentemente. Você e a mamãe se esforcem juntos. À noite, eu estava deitado na cama, pensando nas mudanças de Bai Ningbin. Ele deve ter percebido que meu relacionamento com Liu Huiyan era incomum. Eu não sei exatamente o quanto ele viu, mas sua atitude fria em relação a mim agora já é o resultado que eu queria. Isso é o suficiente. Enquanto eu estava pensando, de repente ouvi uma batida na porta. A noite silenciosa tornava o som particularmente claro. Eu não fiz nenhum movimento. Eu tinha medo de acordar meus pais. Eu rapidamente me levantei e abri a porta. Bai Ningbin estava parado do lado de fora da porta, como esperado. Ele olhou para mim de lado. Sob o luar, eu podia ver um sorriso em seu rosto, estranho e distante. Eu dei um passo para trás inconscientemente e o ouvi perguntar sorrindo: Irmão, você está namorando? Eu abri a boca, prestes a falar, quando ele de repente deu um passo à frente e me pressionou contra a parede. Fang Yuan não foi o suficiente para me provocar. A sensação fria nas minhas costas percorreu todo o meu corpo. Mas na minha frente estava seu calor abrasador. Ele rangeu os dentes, sua voz próxima. Sob o luar frio.
Seus olhos estavam injetados de sangue. Eu tentei lutar, mas tinha medo de fazer muito barulho e acordar meus pais. Ele não me soltou, mas lentamente levantou a cabeça. Sua respiração estava cada vez mais próxima. Eu não tinha para onde recuar. Uma sensação inexplicável de humilhação me atingiu como uma onda. Quando o nariz dele quase tocou o meu, virei o rosto, a voz um pouco trêmula. Bai Ningbin, eu sou seu irmão. Ele parou abruptamente. Não sei quanto tempo se passou, ele me soltou, os passos para trás arrastavam a perna. 2 vinhos, um sorriso amargo, virou-se e saiu, voltando para o quarto silencioso. Eu lentamente me sentei no chão, se eu odiasse Bai Ningbin, como ele era no começo. Mas por que eu me daria o trabalho de pedir a Liu Huyan para fingir ser meu namorado? Por que, quando ele se aproximou, enfatizar que eu sou seu irmão? Na escuridão, parece que só há um coração batendo, respondendo-me, uma e outra vez. Depois de namorar Liu Huyan por 2 semanas, eu tomei a iniciativa de terminar. Fazer isso é muito injusto com você. Eu me desculpei sinceramente. Fiz uma coisa muito egoísta. Desculpa. Liu Huyan acenou com a mão repetidamente. Não precisa pedir desculpas. Hesitou por um momento, coçando a cabeça com um pouco de timidez. Na verdade, eu também tenho meus próprios motivos egoístas. Afinal, não é qualquer um que faz esse tipo de pedido que eu aceitaria. O que ele disse já estava muito claro, mas ninguém mais sabia sobre nosso rompimento. Ji Boxiao descobriu que Bai Ningbin e eu éramos vizinhos e descartou a possibilidade de eu ser um rival amoroso por causa do meu namoro, e frequentemente tomava a iniciativa de conversar comigo. No começo, ele apenas conversava comigo na sala de aula. Mais tarde, evoluiu para me convidar para sair. Durante o relacionamento, descobri que, embora ele fosse bonito, sua personalidade era inesperadamente ingênua, gostando e desgostando abertamente. Com toda a pompa. O motivo para ele me convidar para sair desta vez era que Xiu Xiao também viria. Eu sempre o achei desagradável. Ele tem tanto medo de você. Você tem que vir para matar seu espírito. Este Xiu Xiao é o calouro que me intimidou antes. Eu tenho que ir para casa depois da escola. Você apenas vem comigo. Não vai demorar muito. Construir um bom relacionamento com um cara que gosta de Bai Ningbin parece provar que somos apenas irmãos e irmãs. Apenas espere 5 minutos. Ok. Não sei quem espalhou o jantar. Um grupo de estudantes do ensino médio insistiu em aprender com os adultos para beber e jantar. Quando entrei na sala privada, uma forte fumaça me atingiu. Eu subconscientemente franzi a testa. Xiu Xiao ainda não chegou. Ji Boxiao sussurrou no meu ouvido. Você pode esperar mais um pouco? Eu não queria ficar nem mais um momento, mas prometi aos outros. Eu não tinha como sair mais cedo. Afinal, era apenas para mostrar meu rosto e eu não tinha nada a perder. Ver o intimidador anterior com medo também é uma espécie de prazer, pensei. Eu fiquei um pouco mais. Não demorou muito para que a porta fosse aberta. Eu ouvi a voz hesitante de Qiu Xiao. Olhei para cima e fiquei completamente atordoado. Um calafrio se espalhou dos meus pés por todo o meu corpo. Na fumaça, ao lado de Qiu Xiao, estava um. Eu nunca queria ver na minha vida, Shi Ji. Aqueles fragmentos dos quais eu estava tentando desesperadamente me livrar, pouco a pouco se juntaram em uma memória completa. Eu era cúmplice do intimidador. Este é um passado do qual nunca poderei me redimir. No auge da minha vida, Shi Ji também me viu. 4 olhos se encontraram. Eu ouvi a voz de Qiu Xiao. Deixe-me apresentar. Minha prima Shi Ji. Shi Ji olhou para mim com um sorriso no canto da boca. Prazer em conhecê-lo. Eu nunca entendi antes onde Qiu Xiao aprendeu as táticas de intimidação. Agora que descobri que Shi Ji é sua prima, entendi imediatamente. Conexão de sangue, maldade como madeira. Desta vez, ela provavelmente ouviu que Ji Boxiao me trouxe aqui, então trouxe Shi Ji, uma valentona famosa, apenas para se encorajar. Mas ela não deveria ter pensado que eu e Shi Ji éramos velhos conhecidos. Quando nos separamos naquele ano, tivemos um desentendimento muito desagradável. Eu apenas perguntei por que ela usava violência em tudo. Ela olhou para mim com um sorriso frio. Eu ajudei você a desabafar sua raiva e você está me culpando? Então você precisava ir tão longe? Agora você acha que foi longe demais? O olhar de Shi Ji estava muito frio. Fang Yuan, na verdade, somos todos iguais. Somos todos pecadores. Todos nós temos que ir para o inferno. Essa frase foi meu pesadelo por muito tempo. Eu continuava me lembrando.
esquecendo e me lembrando novamente até que fui intimidado por Qiu Xiao, tornando-me uma vítima. Mais do que ressentimento, havia uma clareza secreta. Desta vez, eu finalmente não preciso ir para o inferno. Na sala privada. Eu não fiz como Jibo Xiao esperava. Em vez disso, saí do jantar mais cedo por causa da aparição de Shi Ji. Ao sair pela porta, eu quase corri o caminho todo. Mas eu ainda fui parado por Shi Ji em uma motocicleta. Com o som do motor da pequena moto, fui forçado a parar. O que foi? Eu estava cheio de cautela. Ela tirou o capacete. Inclinou a cabeça, indicando um beco lateral. Vamos conversar ali. Eu não me movi. Antes de me mudar, uma vez ela me arrastou para um beco escuro e deixou um grupo de pessoas me segurar. Eles me assediaram. Felizmente, naquela vez eu consegui escapar. Ela sorriu. Levantou a mão para tocar meu ombro. Eu me esquivei bruscamente. Um fato. Eu só sentia nojo. Some daqui. Ela agiu como se tivesse ouvido algo engraçado. O quê? Eu mandei você sumir. Você está querendo morrer. Enquanto falava, ela estendeu a mão para pegar algo no chão. Uma figura familiar se lançou à frente. Bai Ningbin se colocou na minha frente. Tente tocá-lo. Shi Ji ficou paralisada por alguns segundos. Quem diabos é você? Quer morrer? Dizendo isso, Ji lançou um soco. Eu exclamei em choque. Mas Bai Ningbin inclinou a cabeça, desviando facilmente. Em seguida, usando a força, revidou violentamente. Socos reversos atingiram continuamente o rosto de Shi Ji. Imediatamente começou a sangrar pelo nariz. Aproveitando sua dor, Bai Ningbin fez uma bela chave de braço e a prendeu firmemente no chão. Eu fiquei ali, atordoado. Bai Ningbin colocou uma tesoura em seu pescoço e gritou para os capangas: sumam todos! Senão eu a esfaqueio até a morte. A detergente, famosa por seus punhos, quando sofreu esse tipo de humilhação. Mas naquele momento, ela estava sendo pressionada por Bai Ningbin e não conseguia se mover. Vocês, vão embora logo. Vão. Os capangas se foram hesitantes. Finalmente, Bai Ningbin a soltou. Ela começou a me xingar. Fang Yuan, seu rostinho bonito. Vive atraindo problemas. Antes que ela terminasse de xingar, Bai Ningbin a levantou pela nuca. E a bateu com força no chão. Desta vez, não só o nariz, mas a testa também começou a sangrar. Eu errei. Eu realmente errei, irmã. O sangue está escorrendo nos meus olhos. Solte-me logo. Eu estava um pouco preocupado. Bai Ningbin bufou friamente. Jogou o detergente de lado. Desta vez, ela finalmente se acalmou, ajoelhando-se no chão e limpando os olhos. Bai Ningbin me olhou e se virou para sair. Eu a segui rapidamente. Por que você estava aqui? Por coincidência. Eu, é claro, não acreditei. Talvez ela já estivesse nos seguindo quando Liu Huyan e eu saímos da escola juntos. Continuei a segui-la. Você luta muito bem. Aprendi jiu-jitsu quando era criança. Ela respondeu distraidamente. Sério? Você pode me ensinar? Não. Que mesquinha. Pelo menos um pouquinho. Você não enche? Naquela noite. O caminho para casa se tornou muito longo. Mas eu segui a garota, observando os postes de luz alongarem nossas sombras. Havia uma paz no fundo do meu coração que eu nunca havia sentido antes. Depois disso, Bai Ningbin e eu desenvolvemos um entendimento tácito. Depois da escola, não importava quem saísse primeiro, sempre nos encontrávamos no caminho para casa. Essa companhia não declarada se tornou a relação entre Bai Ningbin e eu por muito tempo. Ela lentamente se alegrou e voltou a ser aquela garota brilhante que frequentemente estava no pódio para receber prêmios. Embora eu soubesse que essa era a máscara dela, era estranho. Eu tive a ilusão de que ela nasceu para ser assim. Ela me ajudava com os estudos. Lembrei-se do meu aniversário, me levou para passear, me comprou coisas estranhas e incomuns. Minha mãe sempre dizia, eu não esperava que os dois filhos se dessem tão bem. Eu pensei que nosso relacionamento era realmente bom. Talvez como irmãos de sangue. Se o tempo continuasse assim, então, provavelmente seríamos como outros irmãos, entrando juntos em universidades ideais. Crescendo e amadurecendo juntos. Mas as mudanças repentinas sempre pegam as pessoas desprevenidas. No aniversário de 1 ano de casamento da minha mãe, ela recebeu sua carteira de motorista novinha em folha, para dar uma surpresa ao tio Bai. Ela planejou uma viagem de carro no aniversário, secretamente saindo sozinha para praticar a direção. Era uma tarde de quarta-feira. Eu estava na sala de aula ouvindo uma aula de física chata. O diretor apareceu de repente e me chamou para fora da sala. Um mau pressentimento se tornou incrivelmente forte.
Aluno Fang Yuan, o professor tem algo para lhe dizer. Você deve se acalmar. Ela me olhou com um olhar de pena e desamparo. Sua mãe sofreu um acidente de carro. Agora ela está no hospital. Minha cabeça explodiu com um estrondo. Mais tarde, eu descobri que o diretor ainda me consolou naquele momento. O que estava no meu coração era um cadáver gelado. Então eu desmaiei. Eu não tinha nada. Agora, até a minha mãe que eu tanto amava se foi. Não me lembro de como passei por aquele período. Só me lembro do sol nascendo e se pondo de novo. Eu não conseguia dormir a noite toda. Às vezes, quando adormecia, sonhava com a minha mãe. Ela me perguntava se eu estava estudando direito. Se eu estava vivendo bem. Eu acenava freneticamente, implorando para que elas voltassem. Mas, ao acordar, além de marcas de lágrimas frias, nada sobrava. Eu não saía mais de casa e não queria mais ir para a escola. Meu pai biológico me encontrou nessa época. Queria me levar para morar em outra cidade. Tio Bai me perguntou o que eu achava e viu Bai Ningbin acenando com a cabeça, concordando. Embora meu pai biológico já tivesse formado uma família, parecia que viver com ele seria mais legítimo do que com o meu padrasto. No dia da partida, Bai Ningbin me deu uma caixa. Eu abri. Era o amuleto que minha mãe tinha me dado, mas eu o tinha perdido no acampamento. Como isso apareceu aqui? Olhei para Bai Ningbin em dúvida. Fiz um pedido com base na minha memória. Não sei se é parecido com o seu. Encarei o amuleto e de repente sorri. Sorri com lágrimas nos olhos. Igual. Respondi, idêntico. Meu pai biológico providenciou minha transferência para outra escola. Voltei para casa e arrumei minhas malas. Naquele dia, choveu muito. Logo que cheguei em casa, percebi que o amuleto que Bai Ningbin tinha me dado também tinha sumido. Encarei meu pulso vazio. Uma sensação de destino impotente me envolveu fortemente. Saí correndo de casa como um louco, mas com aquela chuva forte, eu não sabia onde procurar. Caminhei pela rua comprida sem parar. A chuva foi diminuindo. Um raio de luz caiu das nuvens. De repente, acordei para a realidade. Era impossível encontrá-lo. Assim como a minha mãe falecida, era impossível que voltasse. Dei meia volta e voltei pelo mesmo caminho. Mas, justamente no caminho de volta para casa, fui arrastado, todo encharcado, para um beco longo. Quando levantei a cabeça, dei de cara com o rosto distorcido de Shiji. Fui jogado no chão com força por um grupo de capangas dele. Droga, finalmente te peguei, seu merda. Fang Yuan, vamos ver como você escapa hoje, dizia ele, estendendo a mão e rasgando meu colarinho com força. Um grupo de pessoas me cercou e tirou fotos. Irmã, isso não é um pouco demais? Só então percebi que havia mais alguém atrás dele. Era Qiu Xiao. Ele não te pressionou na frente da cesta? Você já esqueceu? Eu não esqueci, mas você está assim. Estou ajudando você a descontar. De onde vem tanta besteira? Qiu Xiao se calou abruptamente. Ninguém interrompeu. Aquele grupo de pessoas me segurou e, sem que eu resistisse, me deu um tapa forte. Logo, meu rosto inteiro começou a inchar. Irmã, ele está sangrando pelo nariz. Qiu Xiao exclamou. Cala a boca. Ele não vai morrer. Provavelmente não aguentando mais ver aquilo. Qiu Xiao saiu correndo. Encarei o céu acinzentado e, de repente, falei. Shiji, minha mãe morreu. Ele paralisou. Que se dane. Abaixei os olhos e apenas o encarei fixamente. Ele não vai te perdoar. O dia chuvoso e sombrio amplificou todo o medo. Shiji xingou, levantou-se e chutou minha virilha com força. Desmaiei. Não sei como voltei para casa. Marcas de sangue estavam endurecidas no meu rosto, coberto de lama e fuligem. Vesti minha camisa apertada e diferente e voltei para casa mancando. No momento em que a porta se fechou, o som da chuva finalmente diminuiu. Não sei quanto tempo se passou. A porta se abriu novamente. Bai Ningbin estava parada na porta, olhando para mim, atônita. Ela caminhou em minha direção passo a passo. Vi a loucura que surgia gradualmente em seus olhos. Foi o Shiji. Sua voz estava um pouco trêmula. A próxima frase quase saiu como um grito. Foi ele. Bai Ningbin me olhava com os olhos vermelhos. Jogou a mochila no chão com força, virou-se e correu para a cozinha, pegando uma faca. Abriu a porta e saiu. Corri atrás dela e a abracei por trás. Está tudo bem, estou bem. Tentei acalmá-la. Ouvi o soluço dilacerante da garota. Com um estalo, a faca caiu no chão. Ela se virou e me abraçou com força. Afundei em seus braços. Meu nariz se encheu de um cheiro bom de sabão.
Lágrimas escorriam sem parar. Molhavam sua camisa. Desculpa, desculpa. Ela pedia desculpas sem parar. Levantei a cabeça, coloquei meu dedo indicador em frente aos seus lábios e balancei a cabeça. Ele me olhou fixamente, como uma criança confusa. Retirei meu dedo. Beijei seus lindos lábios. Acho que sempre me lembrarei, naquele dia chuvoso e sombrio. Dei meu primeiro beijo hesitante para uma garota que chorava e me dizia desculpas. Não importa como a história começou, no final da história, escolhi perdoar. Nosso conhecimento não foi tão bom, nós também nos odiamos, mas chegamos até aqui tropeçando e caindo. Tenho que admitir um segredo profundamente enterrado em meu coração, acho que estou gostando dele. A vida não é como uma história, onde depois de confirmar seus sentimentos, você pode ficar com a pessoa que ama. Depois de arrumar minhas malas, meu pai biológico me buscou e eu deixei esta cidade. Deixei as pessoas e as coisas que amei e odiei. No começo, tentei entrar em contato com Bai Ningbin. Mas tanto as mensagens quanto os e-mails desapareceram sem deixar rastros. Mais tarde, por engano, entrei em contato com Ji Boxiao. Ele me explicou que Bai Ningbin havia se transferido de escola. Não sei para onde foi. Nem consigo contatá-lo. Nem mesmo seus fervorosos admiradores sabem. Parece que ele intencionalmente não queria entrar em contato com ninguém. Gradualmente, eu também desisti. Apenas ocasionalmente, no meio da noite, sonho e penso naquela garota que me protegeu a todo custo. Não sei se ele ainda se lembra daquele beijo de despedida. Se ele se lembra. Por que, tantos anos depois, nunca mais entrou em contato comigo? Na casa do meu pai biológico. Eu não vivia muito bem. A mãe de Ji teve um filho, por muitos anos. Eu sempre fui como um marginalizado. Felizmente, depois do vestibular, fui para uma universidade em outra cidade. Depois de me formar, continuei trabalhando duro em outro lugar. A família não é mais tão importante para mim. Voltei a esta cidade 8 anos depois. Ji Boxiao está se casando. Ele insistiu em me levar para ser padrinho. É estranho, ao longo dos anos. Mantivemos contato. Pessoas que antes não tinham nada a ver uma com a outra, de repente se tornaram amigas de forma inexplicável. Eu concordei com ele. Depois que o avião pousou, senti uma sensação de nervosismo ao me aproximar de casa. Fui direto para o hotel reservado por Ji Boxiao. Ele está se casando com uma esposa e cada hóspede está sendo acomodado de forma extremamente adequada. Naquela noite, ele organizou para nós, alguns colegas do ensino médio, uma festa de boas-vindas. Inesperadamente, Qiu-chan realmente veio. Ji Boxiao explicou em voz baixa, não tem jeito, nós dois somos colegas de trabalho agora. Não convidar não seria muito bom. Que destino estranho e irritante. Tantos anos se passaram. A primeira reação de Qiu-chan ao me ver ainda era de medo. Eu balancei a cabeça para ele. Em um canto invisível, dei um sorriso zombeteiro. Ninguém que não sabia dos velhos tempos mencionou. Mais tarde, depois de beber demais, alguém mencionou Bai Ningbin. Alguém sabe para onde ele foi? Perguntou Ji Boxiao. Todos balançaram a cabeça. Apenas a expressão de Qiu-chan mudou. Ji Boxiao perguntou novamente. Fang Yuan, Liu Huya não disse que você e Bai Ningbin eram vizinhos? A propósito, por que Liu Huya não veio com você? Ser questionado assim. É porque eu e Liu Huyan somos namorados. Há 2 anos, nos reencontramos inesperadamente. Ele me perseguiu intensamente. Idade adequada. Pessoa adequada, eu concordei. Namoramos por mais de 1 ano. A dopamina se dissipou. Eu deixei sua mãe, como uma filha. Ele não estava errado, mas como parceiro, ele não era qualificado. Antes de vir para cá, briguei com ele por causa disso. Ele não olhou para mim. Fang Yuan, eu só tenho um coração, mas neste mundo existem muitas pessoas que eu quero amar. Você pode, por favor, não ser irracional. Meu coração ficou frio de repente. De repente, me lembrei de muitos anos atrás, naquela sala de karaokê cheia de cheiro de álcool. Eu estava usando uma camisa de cor clara, olhando para ele com o rosto cheio de timidez enquanto falava comigo. Aquela garota com cheiro de grama fresca desapareceu. Em vez disso, estava alguém que sentia cada amor. Senti meu pulso apertar. Naquele momento, também havia alguém sentado ao meu lado, sorrindo e me dizendo, irmão, você está tão bonito hoje. Ele me salvaria em momentos de perigo, me protegeria na frente de pessoas mais, e perderia a razão se eu me machucasse. Por tantos anos, pensei que tinha esquecido, mas só agora percebo. É impossível esquecer,
E com Ruia, eu queria contar para ela. Ou talvez estivesse contando para mim mesmo. Se você já foi amado 100% por alguém, você sabe. Esse tipo de amor é impossível de aceitar para sempre. Ele hesitou. E me perguntou, quem te amou 100%? Eu abaixei a cabeça e não respondi. Aquela pessoa, eu não sei onde está, nem o que ela está fazendo agora. Se ela se apaixonou por outra pessoa, e no final, eu olhei para Liu Huyan e terminei. Diante das perguntas de Ji Boxiao, eu apenas sorri. Ele está muito ocupado. Ah, sim. Mais tarde, todos riram e brincaram, e nunca mais mencionaram esse assunto, o nome Bai Ningbin. Parece ter sido esquecido por todos novamente, assim como há muitos anos, a vingança é mais complicada que um casamento. Ji Boxiao está tão ocupado que mal consegue parar, até a fechadura da moto quebrou e ele não teve tempo de consertar, ele me jogou a chave. Você me ajuda a encontrar um lugar para consertar? Não tem jeito, só posso ajudá-lo com isso. Encontrei uma oficina mecânica com boas avaliações, levei a moto até lá e expliquei a situação. Eles começaram a inspeção, e eu estava sentado na porta, entediado, mexendo no celular. Uma mulher passou na minha frente, e de repente tive uma sensação forte, e instintivamente levantei a cabeça. É raro ver mulheres nesse ramo. Ela estava vestindo um macacão de mecânica, com um chapéu e uma máscara. Inspecionando o motor da minha moto, sem dizer nada aos colegas ao lado, eu me levantei e corri para lá. A pessoa levantou a cabeça, mesmo que ela só mostrasse os olhos, mesmo que tantos anos tivessem se passado. Eu a reconheci em um instante. Bai Ningbin, minha voz estava tremendo. Ela hesitou, o olhar como se não me conhecesse, eu franzi a testa. Quem é você? Ela tirou a máscara. Eu sou Fang Yuan. Ela continuou a inspecionar, com ar suave. Eu forcei meu corpo a parar de tremer. Eu não entendo, por que ela fingiria não me conhecer, e mais. Ela sempre foi a primeira da turma, mesmo que não fosse tão bem depois de mudar de escola, ela poderia ter entrado em uma faculdade de ponta. Por que ela está trabalhando como mecânica agora? Eu perguntei baixinho. Por que você está aqui? Ela respondeu rapidamente. Por que eu não poderia estar? Eu engasguei. Podemos conversar? Eu quero saber. O que aconteceu com ela nesses anos? Onde ela esteve? Por que ninguém sabe? Por que não entrou em contato comigo? Estou trabalhando. Ela me rejeitou com uma frase. Bai Ningbin finalmente saiu do trabalho, provavelmente achando que eu já tinha ido embora. Ela saiu pela porta. Parou embaixo de uma árvore e acendeu um cigarro. Entre a luz brilhante e escura, ela levantou a cabeça e me viu. Ela hesitou. Eu fui até ela. Peguei um cigarro da carteira dela e estendi para ela. Me empresta um fogo. Ela não se moveu, me olhando com a testa franzida. Fumar não é bom. Eu sorri, coloquei o cigarro na boca e inclinei a cabeça, aproveitando a luz da ponta dos dedos dela. Acendi o cigarro, um gesto um pouco frívolo, tudo em um só movimento. A testa dela se franziu ainda mais, eu soltei uma baforada de fumaça e perguntei casualmente. Onde você esteve nesses anos? Ela apagou a ponta do cigarro, eu olhei diretamente nos olhos dela. Um sorriso surgiu no canto da boca, um sorriso que não era um sorriso, por um momento. Eu parecia ter visto aquela Bai Ningbin de antes, ela passou por mim de lado, deixando uma frase cheia de frieza, sem comentários, por vários dias. Eu apareci na oficina mecânica, eu queria saber o que aconteceu com Bai Ningbin nesses anos? Mas além de uma frase, seu carro já está consertado, ela nunca mais falou comigo. Nesse dia, eu esperei na porta até a noite. Bai Ningbin trocou de roupa. Colocou um boné e saiu sem nem mesmo me olhar. Num momento de transe, o tempo passou, nossas posições foram trocadas. Naquela época ela sempre me seguia. Eu me esforçava para me livrar dela, e agora eu a seguia, e logo a perdi de vista. Eu estava parado na rua movimentada, e de repente pensei em algo, eu fiquei louco. Correndo para aquele lugar familiar, aquela casa onde eu e minha mãe moramos por um ano. Quando cheguei, Bai Ningbin estava abrindo a porta, após o reencontro. Ela finalmente revelou uma segunda expressão além da frieza, e eu entrei na casa antes dela. Ela não se moveu, apenas olhou para mim, e só depois de 2 segundos curvou os cantos da boca. Acredita que eu chamo a polícia agora? Dei um passo para trás, esta também é a minha casa. Eu estava encostado na parede atrás de mim, com os cantos dos olhos vermelhos, respirando levemente, 8 ou 10 anos. Finalmente consegui ver o rosto dela claramente de novo. Ela tinha crescido, e seu rosto bonito estava muito mais maduro. O bom cheiro de shampoo desapareceu, substituído por um leve cheiro de cigarro.
O calor do corpo dela me lembrava que já éramos adultos. Posso te beijar? Eu perguntei a ela, e ela ficou atordoada, antes que pudesse reagir. Eu a beijei com força. Naquele dia chuvoso de muitos anos atrás, eu estava aqui. E a beijei pela primeira vez. Naquela vez, ela ficou rígida e não se moveu. E desta vez ela retribuiu o beijo, apaixonada e fervorosa, o ar gradualmente se tornando rarefeito. Como se tivéssemos apertado um interruptor, paramos lentamente, testa com testa. Respirando levemente, Bai Ningbin, onde você esteve todos esses anos? Bai Ningbin ainda não me disse. Naquela noite ela me levou de volta para o hotel e deixou uma frase. Não venha me procurar mais. Claro que eu não ia procurar, depois disso eu fui procurar Bai Ningbin com mais frequência, e consegui me dar bem com seus colegas. Eles não sabiam da história entre mim e Bai Ningbin, e pensavam que eu tinha me apaixonado por ela à primeira vista. Todos competiam para dar conselhos. Depois perguntei sobre a experiência de Bai Ningbin. Ela está aqui há quase um ano, certo? Parece que foi uma apresentação de um amigo do chefe. Ela é muito inteligente, muito inteligente. Ela aprende tudo assim que vê. Às vezes até nós, os velhos mestres, temos que procurá-la para discutir. Eu parecia surpreso na superfície, mas no fundo não fiquei surpreso, ela estava sempre no topo da lista de classificação da turma no ensino médio. Como ela não seria inteligente? Mas eles também não sabiam. O que Bai Ningbin estava fazendo antes disso, ela nunca mencionou por conta própria. Durante esse tempo, eu aparecia na frente de Bai Ningbin todos os dias. Embora ela parecesse despreocupada, eu podia ver que ela estava fazendo de propósito. Assim que eu desviava o olhar, ela sempre me olhava secretamente. Eu e os colegas dela. Quando nos dávamos bem, ela os mandava embora secretamente, designando-lhes muito trabalho. Na verdade, por tantos anos, ela se recusou a falar sobre suas experiências passadas. Nesse dia, Ji Boxiao nos arrastou para uma loja de vestidos de noiva. Eu não fui procurar Bai Ningbin. Experimentando e experimentando, Ji Boxiao de repente apontou para um terno de noivo. Você ficaria ótimo com este. Quer experimentar? Não precisa. Experimenta. Você não quer ver como você fica vestido de noiva? Eu estava olhando para o vestido de noiva. Sem dizer nada, a vendedora tentou falar. Se gostar, pode experimentar. Fui empurrado para o provador assim, e o terno coube surpreendentemente bem. Depois de trocar de roupa, Ji Boxiao me arrastou para fazer um penteado. Eu atendi hesitante. Alô, Fang Yuan. Era a voz de Qiu Xiao. O que foi? O outro lado ficou em silêncio. Eu franzi a testa e desliguei. Na verdade, naquela época, Bai Ningbin e ela. Eu prendi a respiração atordoado. Qiu Xiao continuou a dizer. Ela encontrou minha prima naquela época, e foi cruel como sempre. Ela a esfaqueou algumas vezes, e Bai Ningbin foi condenada a alguns anos. Esse assunto não é bonito. Então ninguém contou para ninguém, nem mesmo meu primo. Ao ouvir isso, meu cérebro já estava em branco, e eu nem ouvi Ji Boxiao me chamar. Com quem você está falando? Tão distraído, ela olhou curiosamente para a tela do meu celular, já desligou. Já que eu não estava reagindo, já pensou em tudo, saia logo, tem uma surpresa. Ela me arrastou para uma loja de vestidos de noiva, em um gazebo para fotos. Um grupo de pessoas estava parado ao lado, sorrindo para mim. No segundo seguinte a porta foi aberta, Liu Huya em um vestido de noiva, segurando flores, caminhou lentamente em minha direção. Ela parou na minha frente. Fang Yuan, antes eu não fui boa, agora vou te amar de todo o coração, se você não tiver tempo para se casar comigo. Eu mesmo me caso com você. Em meio aos aplausos de todos, finalmente voltei a mim. Cercado de flores, um lindo vestido de noiva e uma garota que toma a iniciativa de me amar. Que proposta perfeita, mas minha mente está cheia de outra pessoa. Uma hora são 8 anos atrás. De repente, são 8 anos depois, terminando na enfermaria naquela noite chuvosa. A jovem segurou minha mão e sussurrou para eu não ir, em meio aos gritos da multidão. Eu fugi. Liu Huya nunca poderia me amar de todo o coração. 8 anos atrás, ela permaneceu em silêncio enquanto outros me intimidavam. 8 anos depois, ela sempre favorece sua mãe, e eu me sinto exausto. Correndo no meio da multidão, pulei em um táxi. O taxista ficou surpreso. Jovem, você está fugindo do casamento? Eu disse com os olhos semicerrados. Eu não estou fugindo do casamento. Estou indo me casar com quem amo. Bai Ningbin. Quando ela me viu, eu olhei em seus olhos.
Houve um momento de vazio em seus olhos, o cigarro preso entre seus dedos, naturalmente por um longo tempo. É muito bonito. Ela pareceu usar muita força para dizer essa frase. Então perguntou, vai se casar? Ela tragou um cigarro, as pontas dos dedos tremendo um pouco. Volte, ela sorriu, brincando de forma relaxada. Não precisa me mostrar de propósito, tenho medo. Ao dizer isso, ela parou de repente. E tragou outro cigarro. Eu me aproximei lentamente dela. Do que você tem medo? Ela levantou a cabeça e me encarou, com o céu estrelado despedaçado em seus olhos. Sua voz estava muito baixa. Eu vou interromper o casamento. Eu ri até chorar. Quando o pesadelo me cerca, mas ela engasgou, eu já sei de tudo. Não importa, você ainda me tem, eu vou abraçá-la. Você é tão tola. Por causa desse tipo de escória, fazendo coisas que não valem a pena, ela não vale a pena. Vale a pena. Eu lentamente me ajoelhei em um joelho, levantei a cabeça para olhá-la. Bai Ningbin, você quer se casar comigo? Nem eu nem Bai Ningbin somos pessoas perfeitas, em uma juventude sombria e úmida. Nossos destinos estão emaranhados e conectados, separados por vários anos, duas pessoas imperfeitas. Superando o mundo e o preconceito, nos unimos, no dia do noivado com Bai Ningbin. Fomos juntos à casa antiga para visitar minha mãe, ela está em Nansha há muitos anos. Naquele dia o céu estava azul claro. A paisagem era pitoresca. Bai Ningbin fez um amuleto de proteção exatamente igual para mim novamente. Eu a levei, e fiquei na frente da minha mãe. Sorri e disse, mãe, desta vez eu não vou perder de novo, não se preocupe. Eu vou ser feliz. Na lápide, a foto em preto e branco da minha mãe sorria gentilmente. Como se estivesse respondendo a mim, fim da história.